Aburu, aboiu! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos semanalmente aqui no canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilecidial Odeleza, Arcel, e tô aqui por mais uma semana para bater um papo com cada um de vocês que nos prestigiam aqui no nosso canal do YouTube. Gente, antes de entrar no vídeo, você que está me assistindo, que deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, ou você que já conheceu e deseja passar de novo, não perde o seu tempo, manda o WhatsApp agora nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. O número é 11 9 50 73 9466. Nesse WhatsApp vocês se informam de tudo aquilo que é preciso para tornar o nosso encontro possível. O nosso templo ele pratica a religião tradicional urubá desde 2012. Eu sou iniciado dentro dessa tradição desde 1997. Sigo essa religião desde 1995. Tenho muito carinho e muita vontade de praticar essa tradição de uma forma adequada às pessoas que desejam praticar o culto de orixá, a sua essência. Semanalmente a gente disponibiliza os vídeos aqui no canal. Para você que está assistindo a primeira vez, baixa aqui no nosso canal do YouTube, veja todos os outros vídeos que você puder, se permita conhecer o nosso trabalho. O nosso templo desenvolve um trabalho de intercâmbio com a terra urubá. Eu procuro trazer o meu sacerdote ao Brasil anualmente para possibilitar não só os meus seguidores, mas aqueles que desejam conhecer o nosso trabalho, passando por uma consulta ou fazendo um ebó, terem essa interatividade, conhecerem a religião tradicional urubá, não só praticada por nós brasileiros, mas também pelos nativos, que é muito importante. Por quê? Porque é a tradição religiosa deles, né? A gente absorveu isso. Nós não podemos nos diminuir, nem diminuir as nossas capacidades, mas também não podemos diminuir a capacidade do povo iorubá, que é o povo que deu origem a essa tradição e que eu conheci a realidade deles quando eu estive lá na terra iorubá, e eu posso dizer, eles se esforçam muito para manter essa tradição e essa cultura viva. Por isso é muito triste quando a gente observa pessoas que cultuam os orixás diminuindo o povo iorubá, diminuindo a cultura iorubá, os nigerianos e todos os esforços que eles fizeram e fazem para manter essa tradição viva. Então é muito importante ter esse olhar. A gente não pode nem diminuir o nosso potencial, a nossa capacidade, mas a gente também não pode diminuir o potencial, a capacidade do povo que deu origem à tradição religiosa que nós amamos, né? Dito isso, fica aí o recado, entre em contato lá com o pessoal que cuida da agenda e marca a sua consulta, vai ser um prazer lhe atender e orientar espiritualmente. Pessoal, na semana passada eu abordei aqui um assunto bem legal. Para quem não assistiu, procura aqui o último vídeo que foi disponibilizado antes desse, dá uma assistida, que eu acredito que vai ajudar bastante vocês a entenderem, inclusive, esse vídeo de hoje, que é qual? A finalidade da iniciação, né? Ou seja, muitas pessoas me perguntam, Babá, por que o culto de orixá é iniciático? Qual é a finalidade de uma iniciação de fato, né? E aí eu vou tentar nesse vídeo responder essa pergunta de uma forma que todas as pessoas possam compreender e refletir, né, sobre o que vai ser levantado aqui. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa que eu sempre falo. A religião de orixá, ela não é uma religião brasileira, ela é uma religião iorubá, né? Mesmo o candomblé, ele é uma religião afro-brasileira que presta culto a divindades iorubás, que são os orixás, né? Então, é muito importante que, antes de tudo, a gente entenda a visão de mundo que esse povo possui. Porque se a gente tentar praticar o culto de orixá com a visão de mundo judaico-cristã, cultura ocidental, nós seremos devotos frustrados e nós viveremos sofrendo com as diferenças significativas que existem entre essas culturas que hoje se relacionam devido à globalização, mas que são muito diferentes umas das outras. E a gente não pode ignorar essas diferenças, a gente não pode tratar como se elas fossem algo, não faz diferença, faz. E aí, a finalidade do processo iniciático, qual que é? Quando uma pessoa é iniciada no culto de um orixá,
ela não está sendo apenas iniciada no culto de um orixá. Ela está sendo iniciada dentro de um clã, dentro de um grupo. E o que eu quero dizer com isso? Muitos que acompanham os meus vídeos já devem ter escutado eu falar aqui no vídeo o seguinte: antes de se iniciarem, conheçam o sacerdote, conheçam a família, conheçam o lugar, se permitam conviver com as pessoas, porque por mais perfeito que um lugar seja, todo lugar que existe ser humano dentro, vez ou outra tem problemas de ordem social, tem problemas muitas vezes de desorganização, indisciplina, e é um trabalho coletivo buscar não deixar isso ser algo constante. E muitas vezes o líder espiritual desse local, ou os líderes espirituais, precisam assumir as rédeas para não deixar as coisas se desequilibrarem e se desarmonizarem. E nós vivemos numa sociedade muito melindrosa, onde as pessoas muitas vezes estão acostumadas com elogios e se fecham às críticas. Por isso é importante você que não é iniciado entender que quando você passar por um processo de iniciação, você está ingressando a um clã, a um grupo, e que esse grupo ele vai ter situações positivas e negativas como todos os outros. Assim como você tem problemas na sua família de sangue, assim como você tem problemas no seu trabalho, assim como você certamente que está me assistindo tem problemas na sua escola ou faculdade, porque a relação humana ela é conflituosa. Ser sábio não é muitas vezes evitar o conflito, é procurar de alguma forma resolvê-lo. E o processo iniciático ele traz isso para a gente. A finalidade de uma iniciação são várias. Primeiro, transmitir o axé do orixá que a pessoa está sendo iniciada para o ori dela, para fortalecer aquele ori, para que aquele ori, com a força daquele orixá, seja capaz de ir mais além do que o que a pessoa conseguiria de ir se ela estiver sozinha. Então essa é a principal finalidade do processo iniciático. A segunda finalidade do processo iniciático é a pessoa ingressar a um clã de pessoas que prestam culto àquela divindade e que, portanto, reconhecem a si mesmas como representantes daquela divindade. Então, quando você passa por um processo iniciático, você deixa de ser um pouco você e passa a ser você e a divindade para a qual você foi iniciada. Além disso, você deixa de ser um pouco você e passa também a ser o clã, o corpo a qual você passou a pertencer depois do processo iniciático. É muito importante que as pessoas entendam isso. Por quê? A visão iorubá de culto de orixá não é uma visão egoísta, egocêntrica e individualista. O culto de orixá não é um culto voltado para solitários, eremitas. Ele é um culto voltado para quem entende e compreende a importância do coletivo, ou mesmo para quem não entende, mas está aberto a entender, compreender e praticar o culto dessa forma. Não é saudável para um devoto de orixá querer praticar o culto sozinho. Isso vai enfraquecer a pessoa. Isso vai deixar ela, energeticamente falando, enfraquecida, porque é no coletivo que existe a troca de energia. E a finalidade do processo iniciático é justamente isso, troca de energia, troca de axé. Por isso que um sacerdote sozinho não inicia ninguém. Por isso que um processo de iniciação exige o envolvimento de um número significativo de pessoas, para que possa ocorrer ali uma troca e, mais do que isso, para que possa ocorrer ali uma aceitação. Ou seja, o clã está te recebendo, seja bem-vindo, né? Por isso que nas cerimônias iniciáticas existem o que nós chamamos de mulher ou iburá, que é pacto, juramento. E é muito importante que ocorra, porque é uma forma da pessoa assumir compromissos com o grupo e o grupo com as pessoas. O que mais ocorre de errado no Brasil, infelizmente, o que é muito prejudicial, é a pessoa hoje se inicia com um sacerdote, amanhã está com outro, daqui a 10 dias com outro, daqui a um mês com outro, daqui a um ano com outro. Isso enfraquece demais aquela energia que foi plantada na pessoa, porque aquela energia foi plantada dentro de uma ancestralidade. Quando ela muda de família, de sacerdote, ela vai pertencer a uma outra ancestralidade.
E é muito complexo ficar fazendo isso de forma constante. A pessoa fica desnorteada, ela fica sem uma referência e, portanto, ela fica desamparada. Ela fica sem uma ancestralidade que tenha ela como uma continuidade, como uma referência. Porque além da ancestralidade que nós carregamos da nossa família consanguínea, nós também passamos a carregar a ancestralidade quando nós passamos por um processo iniciático. Porém, quando a gente deixa de fazer parte daquele clã, aquela egrégora que antes nos atendia não vai mais nos atender e nós ficamos vulneráveis. Por isso que é importante as pessoas analisarem bem antes de se iniciarem e entenderem que a finalidade da iniciação não visa apenas o meu crescimento individual, mas visa o meu fortalecimento e o fortalecimento do clã. Mas além de levar em consideração o processo iniciático, as pessoas precisam entender que toda iniciação traz um conjunto de recomendações e orientações que é muito importante que a pessoa siga, que é o que nós chamamos de EWO, que são as orientações dos tabus, aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a predestinação da pessoa. O que muito acontece no Brasil, e eu observo isso com muita preocupação, é uma quantidade enorme de pessoas que são iniciadas, têm os seus EWO revelados e não seguem, não cumprem. Muitas vezes por acharem que isso não tem problema. E tem. E aí é que ocorre da vida de muitas pessoas não caminharem e ao invés delas olharem e analisarem o próprio comportamento e a própria conduta e observar o que pode ser melhorado, elas optam em culpar ou o orixá, ou o sacerdote, ou a casa de orixá e ficam nessa busca incansável de uma solução para um problema que elas mesmas causam para si, através do desrespeito e a falta de comprometimento consigo mesma. Porque quando uma pessoa descumpre um EWO individual, ela está provando para ela mesma a falta de comprometimento dela com a própria sorte, com a própria predestinação. Por isso, nós que somos de Fá, de Orixá, devemos entender, o EWO, ele não é algo punitivo, ele não é com a finalidade de me prejudicar, ele tem a finalidade de me ajudar a transformar a minha vida em algo menos difícil e, se possível, um pouco mais fácil do que o que ela é. E aí, as pessoas precisam entender, a finalidade do processo iniciático é um conjunto de situações que tem como objetivo ajudar o indivíduo a se melhorar individualmente para que ele possa ajudar na melhora do coletivo. Aqui no Brasil é muito difícil introduzir esse pensamento porque nós temos uma cultura muito egoísta, muito individualista. Mas aí eu falo o que eu já falei no vídeo da semana passada e o que talvez eu repito constantemente aqui no canal do YouTube. Nós seguimos uma religião tradicional iorubá. Nós não podemos impor os nossos conceitos em cima dessa tradição religiosa. O oposto disso é o que deve ocorrer. Nós que devemos absorver os conceitos iorubás para bem viver. Por quê? Se nós temos essa tradição religiosa como modelo de vida, não custa entender que esse modelo de vida não pode só fazer sentido no momento de um ritual. Ele deve e tem que fazer sentido no meu dia a dia. Não basta eu ser de orixá dentro do templo e fora do templo eu me comportar como um neopentecostal, eu agir como um católico, como um cristão. Eu preciso agir como um devoto de orixá. Eu preciso sempre refletir, o meu orixá vai sentir orgulho pela minha ação, pela minha atitude, até porque uma vez iniciado, o axé do orixá está no meu ori. Então tudo que eu fizer posterior a uma iniciação, o meu ori vai testemunhar, consequentemente o meu orixá vai testemunhar. E ele pode aprovar ou não, né? E aí existe a importância de eu ter um olhar de respeito e de preocupação para com isso. Portanto, a finalidade do processo iniciático é isso tudo que eu falei no decorrer desse vídeo. E aí eu digo, você que já foi iniciado e não sabia disso, sabendo, use essa informação para se melhorar. Você que ainda não é iniciado e que também não sabia disso, sabendo disso, reflita. Eu tenho condições de passar por um processo iniciático, né? Então, tudo é uma questão da gente parar para pensar, refletir e fazer as escolhas corretas.
Tá bom, queridos? Semana que vem tem outro vídeo dentro do mesmo tema, bem bacana, e eu aguardo cada um de vocês lá para a gente bater esse papo bem legal e dessa forma fazer com que a prática do culto de orixá de uma forma geral seja cada vez mais respeitada e não tolerada. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.